uma boa noite para você. Bem-vindo ao Band Cidade. A vereadora de Ponta Grossa, acusada de forjar o próprio sequestro, deixou a prisão. Ana Maria Holben, do PT, foi da cela especial do Corpo de Bombeiros para uma clínica psiquiátrica. De acordo com a defesa, ela deve ficar internada em tratamento contra a depressão por pelo menos 20 dias. A vereadora foi presa na última sexta-feira depois de receber alta do Hospital Regional de Ponta Grossa. Ela deu entrada no pronto-socorro com desidratação e fraqueza depois de ficar desaparecida por 24 horas. A suspeita é de que Ana Maria forjou o próprio sequestro para não participar da eleição da mesa executiva da Câmara Municipal. 3 outros suspeitos de envolvimento na farsa foram presos, mas já deixaram a cadeia. Ontem, mais um acusado de participação no falso sequestro se entregou à polícia. A vereadora deve responder por falsa comunicação de crime, formação de quadrilha e falsidade processual. Resultado, o PT já quer tirar a vereadora do partido. Já começou mal a situação da vereadora aí, que até aqui tem uma história muito mal explicada. Os moradores e comerciantes estão incomodados com as estações tubo abandonadas em um terreno no bairro Campina do Siqueira. A prefeitura diz que as estruturas ainda vão ser usadas, mas a exposição ao sol e chuva danificou os equipamentos. Um telespectador entrou em contato com a nossa reportagem para reclamar destes tubos que estão abandonados aqui neste terreno no Campina do Siqueira. Nossa reportagem veio até aqui para tentar descobrir o que está acontecendo. E, na verdade, descobriu que o problema é outro. A população está revoltada porque, enquanto estes tubos estão abandonados, do outro lado da rua existe uma estação que sofre superlotação. Quando eu vi os tubos, eu falei, opa, vai aumentar, vai ser bom. Mas até então, tá aí os tubos, não aconteceu nada. O tubo tá ali, a gente continua na fila, tanto faz 6 horas como 10 horas, é horrível. Tipo, em dias de chuva, a fila chega a dobrar, porque ainda mais a falta. Bastante roubo acontece também aqui perto no posto de gasolina à noite, que a galera que sai do shopping. Com uma fila gigantesca, quase chegando pra lá mais. E tem esses tubos aqui, eles não usam. Faz uns 4 meses mais ou menos que eles estão parados aqui. Em nota, a assessoria de imprensa da URBS informou que o terreno pertence à prefeitura e que os tubos foram retirados do passeio público onde novas estruturas serão instaladas. As estações que estão no terreno serão recuperadas e colocadas no Osternac. Os motoristas de uma das empresas de ônibus de Curitiba podem entrar em greve na semana que vem. Eles aprovaram a paralisação caso a CCD Transporte Coletivo não termine de pagar os salários atrasados. Em assembleia, os funcionários decidiram esperar até sexta-feira. A CCD informou que deve fazer os pagamentos no prazo, porque conseguiu um empréstimo. Os cerca de 1.200 motoristas e cobradores da empresa só receberam 40% dos salários de dezembro. A CCD é responsável por 10% do sistema de transporte coletivo de Curitiba e opera linhas como o Interbairros 2 e o biarticulado Centenário Campo Comprido. Esperamos que até sexta-feira seja resolvido esse problema que os trabalhadores se encontram e para assim minimizar o sofrimento da categoria e em especial os companheiros da empresa CCD. A empresa ofereceu parcelar a dívida, não foi aceita essa proposta e agora é assim, ou paga até sexta-feira ou a partir de segunda greve. É um problema muito sério, Roberto, para toda a cidade de Curitiba. Se essa greve acabar se expandindo, nós já percebemos aí que terminou a gestão anterior, com problemas a setor, por exemplo, como da limpeza também, que as empresas não recebem, ou recebem atrasadas, como algumas chegaram a 4 meses de atraso, e agora o novo prefeito está herdando essa situação e tem que correr para resolver, porque uma greve para a cidade completamente. É um problema bastante complicado e há a suspeita de que por trás disso há o jogo de braço pelo aumento do preço da passagem, porque se espera, as empresas dizem isso, a passagem deveria ser de R$ 3,10. A prefeitura tem hoje a passagem de R$ 2,60. Para subir a passagem, apesar da inflação anual, é um problema político, porque fica mal, principalmente para o novo prefeito, entra e já aumenta. Então, aí é que está a briga. Muitas vezes o trabalhador acaba sendo usado também pelos empresários para participar dessa briga e ajudar a fazer peso pelo aumento da passagem. Além das linhas especiais de turismo, aeroporto e a Interhospitais, Curitiba pode ter uma linha de ônibus para levar os turistas de bar em bar. Empresários apresentaram à Câmara de Vereadores uma proposta de linha interbares, circulando até às 4 da manhã. Vai funcionar à noite, nos dias de pico do turismo da cidade, que é de quinta a sábado. Esse taxista, com 21 anos de praça, aprova a ideia.
acha que não vai atrapalhar o trabalho dos profissionais da noite. O cliente que ele é passageiro do táxi, ele jamais vai trocar o táxi pelo ônibus, então eu acredito que não vai interferir em nada, né? Com a lei de trânsito rigorosa que pune quem dirige depois de beber qualquer quantidade de bebida alcoólica, essa seria uma solução. As pessoas, né, vão tomar e daí vão dirigir, né? Então eu acho que seria interessante. Acho uma ideia bacana porque, né, além de pessoas, né, poderem passar um pouquinho do limite na balada, né? Acho que é um cuidado maior que se tem não só com a própria pessoa, mas com as pessoas que estão lá fora. A ideia de criar uma linha específica para os bares, a exemplo da linha Interhospitais, da linha Aeroporto e tantas outras que existem, é de 2003. Agora o projeto está pronto e deve ser apresentado nos próximos dias para as autoridades do município. Nem todo mundo que vai pro bar vai para encher a cara, vai para se distrair, vai para conversar. Às vezes toma 2, 3 cervejinhas e pela lei seca não pode nem pegar no volante. Então, se você tem uma alternativa de transporte público e privado de qualidade, as pessoas naturalmente vão aderir a essa ideia e eu tenho certeza que vai ser espalhada por todo o Brasil. A ideia pode parecer boa, a questão é a prática. Eu já vi aqui o caso do empresário que teve uma excelente ideia, que acontece na Europa. Ele tinha uma espécie de táxi para pegar a pessoa que tinha bebido demais nos restaurantes, nos bares. Sabe o que aconteceu? Fracassou, porque ninguém ligava. Ninguém queria confessar que tinha bebido demais e ia deixar o carro lá no estacionamento. O brasileiro é assim, ele sai dirigindo mesmo sem condições. Por isso que tem uma grande chance desse projeto, que era do Derosso, inclusive, lá atrás, antes de cair em desgraça, o vereador apresentou esse projeto, com a expectativa de que, dizia ele, se houvesse de bar em bar um ônibus, dessa forma quem bebesse não ia para casa de carro, iria de ônibus. O problema é que o ônibus não vai até a casa da pessoa, ele vai para outro bar. Qual é a lógica? A pessoa vai beber de bar em bar, então falta ver isso na prática. Parece uma ideia aí que não vai dar certo. O dono de uma Ferrari vai pagar o IPVA mais caro do Paraná, R$ 58 mil. O valor do imposto já está disponível no site da Secretaria da Fazenda do Paraná para consulta. O valor de mercado desse carro com o maior IPVA do estado é de R$ 2.300.000. É uma Ferrari modelo FF ano 2012. Se o dono decidir pagar o imposto à vista até o dia 22 de fevereiro, vai ter um desconto de R$ 3.000 ou 5% do valor total. O IPVA 2013 está 11,5% mais baixo por conta da desvalorização dos carros usados. E o IPVA mais barato do Paraná custa R$ 50 e é de uma moto que tem um valor de mercado de R$ 2.000. Todos os valores do imposto estão no site fazenda.pr.gov.br. Um adolescente foi parar na delegacia depois de ter passado vários trotes para o telefone de emergência da Polícia Militar. As ligações para o 190 foram gravadas e o jovem confessou a brincadeira de mau gosto. É um menino armado? É, debaixo do caminhão. Quantos anos mais ou menos ele tem? Seria uns 14. O chamado foi feito por um adolescente de 14 anos. Ele ligou pelo menos 3 vezes e usou nome falso para comunicar um suposto tiroteio perto da casa da família em Cascavel. Numa das ligações, o jovem simula sons de tiros. Depois de ir até o endereço passado pelo adolescente e não encontrar nada, um policial militar conseguiu a confissão pelo telefone mesmo. O senhor vai simular os disparos que fez? Então o senhor pode executar os movimentos aí, tá? Pode fazer? Por favor. O senhor está batendo no quê? Na madeira. Na madeira? Isso. Aonde o senhor bate a madeira? Do lado do telefone. Do lado do telefone? Isso. Foi o senhor quem realizou as ligações telefônicas para o 190? Foi. A mãe veio aqui indignada, né? Provavelmente ele até possa ter mentido para ela, e ela acreditou como mãe, né? Falando que os policiais numa abordagem se exaltaram, agrediram mesmo. Os policiais já foram ouvidos, inclusive, conforme a opinião do comandante ali, poderia abrir um procedimento, às vezes até os policiais serem punidos por causa de um adolescente que não tem o que fazer. Não é um adulto, tem 14 anos, não pode responder criminalmente pelo que fez, mas criança também não é, né, Vili? E poderia ter causado um problema ainda mais sério. É que desvia a polícia do seu verdadeiro serviço, como faz isso também com o Corpo de Bombeiros. É muito grave, é crime. Claro que no caso do jovem aí é atenuada a situação, mas ele é um idiota ou tem um problema psicológico. A pessoa que se dedica a fazer isso e seguidamente repete o mesmo erro, há um problema sério aí que merece acompanhamento, além do acompanhamento da própria família.
O já empossado secretário de Urbanismo da Prefeitura de Curitiba, Reginaldo Luiz dos Santos, vai acumular o cargo de secretário especial da Copa. O anúncio foi feito hoje pelo prefeito Gustavo Frutti. Reginaldo dos Santos é vice-presidente da Federação Paranaense de Futebol e engenheiro. Ele foi convidado também para a Comissão Nacional de Inspeção de Estádios da CBF e para o grupo de trabalho do Ministério dos Esportes, que vai aprimorar os laudos técnicos e a classificação dos estádios de futebol em todo o país. Um exame que começou a ser feito em Curitiba deve ajudar os pacientes com diabetes a ter mais disciplina e respeitar a dieta. O equipamento detecta se o paciente respeitou o cardápio prescrito nos últimos 90 dias. Uma boa alimentação é primordial na vida de um diabético, tanto para ter um corpo saudável como também para manter controlável o nível glicêmico do organismo. Um laboratório de Curitiba está com um novo equipamento que realiza o exame da hemoglobina glicada, A1C. Com este exame, o médico consegue avaliar uma média dos últimos 90 dias de glicose no sangue, ou seja, através dele é possível também verificar aqueles pacientes que abusam da alimentação. Os pacientes vêm ao laboratório com uma falsa ideia de que ele fazendo o jejum de 12 horas, o resultado vai estar normal. E bem no fim o resultado dá alterado, isso caracteriza uma dieta inadequada. A importância deste novo equipamento para os médicos é auxiliar o monitoramento do diabetes e controle efetivo do tratamento. O endocrinologista André Viana alerta sobre os riscos e perigo para quem tem diabetes e foge da dieta. Daqui a 5, 10 anos, esse mau controle vai refletir em doenças oculares. Existem grandes casos muito comuns de cegueira causados pelo diabetes. Doenças renais, os rins podem ficar prejudicados a ponto de parar de funcionar e a pessoa precisar de hemodiálise. Doenças cardíacas são extremamente frequentes nesses casos, então a pessoa descontrola hoje para daqui 5, 10 anos apresentar um infarto do coração. Amputações, o diabetes é uma das maiores causas de amputação de pernas, de pé no mundo inteiro, né? A produção industrial do Paraná registrou uma queda de 5% em novembro. A média do país foi de queda de 0,6%. De acordo com o IBGE, os setores que tiveram os piores resultados foram os da produção de carros e caminhões. O refino de petróleo e a produção de álcool também tiveram quedas. Uma quadrilha usou furadeiras para abrir 3 caixas eletrônicos em Almirante Tamandaré, na região metropolitana de Curitiba. O roubo só foi percebido quando o primeiro cliente chegou à agência. De acordo com a polícia, a agência bancária não foi arrombada. Os assaltantes usaram uma capa de silicone para cobrir as furadeiras e entraram sem que o alarme fosse disparado. Os ladrões também usaram spray para impedir a gravação de imagens da ação. Com poucos furos, eles conseguiram tirar os cofres de dentro dos caixas automáticos. A agência ficou fechada durante todo o dia para a perícia. Os bandidos conseguiram fugir sem serem identificados. E veja a seguir, ataques de águas-vivas já levaram quase 40 pessoas para postos de saúde de Pontal do Paraná só nessa temporada. E as colônias de férias são a salvação das famílias que não têm com quem deixar as crianças no mês de janeiro.